Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do concurseiro. Já estava com saudade de gravar Brabocast. Acho que eu já nem lembrava a última vez que eu gravei. Como sempre, tenho aqui a minha companheira de jornada aqui nesses podcasts, a nossa querida Babalu, vulgo Lorena Fônega. Ela nem sabe o que é Babalu. Ela não tem idade. Não, talvez tenha. Não, 30 não pegou, não né? pegou, não. Era muito pequena. Muito pequena. Era uma novela. Chiclete. Só o chiclete. Ó, tá vendo? Eu sabia. Escreve aí nos comentários se você sabe quem é a Babalu. O Raí. Era Raí, não é? Raí. Eu sou tipo Raí. Não, ainda tá longe de ser o pior, Raí. tá pior. Então, muito bom dia, boa tarde, eu não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você tá vendo. Tava com saudade também, já faz tempo, né? Muito tempo sem gravar, mas a gente trouxe uma convidada especial hoje, uma professora, né, da Escola de Hábitos, aí não da parte de concurso público, psicóloga, eu tô com o currículo dela aqui, deixa eu ver se eu abro aqui. Psicóloga formada em terapia cognitiva comportamental. Por sinal, é a terapia que eu faço, chama TCC. E, enfim, fez um trabalho muito bom, os alunos elogiam muito. Eu assisti, eu vou falar a verdade, eu ouvi só, né? Eu não assisti, porque eu só ouço as aulas. E eu achei muito bom, e aí eu trouxe ela para a gente falar sobre alguns assuntos, ansiedade, estresse, procrastinação, enfim. Seja muito bem-vinda, Lara Junqueira. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, além disso tudo, ela é noiva do Joaquim, então um abraço para o Joaquim também, que talvez é um belo cargo. Ser noiva do Joaquim. Meu amigo. Ó, é um belo cargo. É um belo cargo. Seguinte, vamos começar então. Primeiro, agradecer o trabalho que você tem feito na Escola de Hábitos. Quem não conhece, a gente tem um programa chamado Escola de Hábitos. E lá a gente trata sobre alguns assuntos na parte de desenvolvimento pessoal. Você gravou sobre disciplina, procrastinação. E a gente vai ter também sobre inteligência emocional, que está numa outra parte. Então, assim, a gente vai acabar passando um pouco por esses caminhos. E eu já quero começar meio que onde tem mais dor, né? Dos alunos, enfim, todo mundo. Por que a gente fala que vai fazer e não faz? Esse é um problema crucial, assim, né? A gente fala... Ou por que a gente começa e não termina? Mas é isso, é meio que começar. A gente toma a decisão, vou estudar ou vou fazer tal coisa e de repente a coisa não funciona tão bem. Esse pontapé mesmo, né? Inicial ou continuar em uma ação. Eu acho que isso realmente é uma questão muito presente. E até nessa questão de concurso, isso é muito comum. Porque eu acho que a procrastinação, ela está muito ligada ao nosso sistema de recompensas do cérebro. Como que ele funciona? Ele pensa muito numa maneira de economizar energia. Essa economia de energia é visando, então, buscar uma recompensa que está mais próxima, gastar menos energia com isso. E tudo isso está muito ligado ao que a gente está buscando realizar. A gente procrastina, então, muitas coisas que a gente sabe que é importante para a nossa vida, mas que tem um processo envolvido nisso. A gente sabe que não é da noite para o dia que a gente faz. Exatamente, que exige uma dedicação, um envolvimento e exige um longo prazo. Então, eu acho que esse nosso sistema de procrastinação, ele fala muito assim. E hoje a gente vive um cenário que nós temos muitos estímulos. E muitos estímulos prazerosos, de recompensa imediata. Que é perfeito para o nosso cérebro, então, né? Nisso tem redes sociais, séries, televisão. Tudo acaba sendo mais atrativo do que aquilo que a gente tem que realmente fazer. Que a gente sabe da importância daquilo, mas que não tem essa facilidade, essa recompensa tão rápida quanto esses outros fatores. Então, por isso se faz muito importante a gente entender primeiro esse sistema de recompensas, para aí a gente conseguir entender o que está por trás desse comportamento procrastinador, porque está sendo tão difícil realizar ou continuar aquilo que está sendo feito. A pessoa meio que escolhe ou decide, né, que seria a melhor das opções, eu vou estudar para concurso público. E aí, nesse meio tempo, ela se perde, porque, enfim, é o que você falou. Às vezes ela até começa motivada e às vezes ela cria um cenário também muito difícil. Isso é uma outra questão. Às vezes ela quer ir do 0 a 100 muito rápido, né? Não estudava nada e de repente quer estudar. Mas aí, além disso, durante o processo, é o que você falou, tem outras coisas e dá uma angústia, né? É que, na real, quando você se planeja para fazer algo, você decide fazer algo e não faz, gera uma angústia muito, muito pesada, né? Então, mesmo que você esteja fazendo uma outra coisa que te dá uma recompensa, você não se sente bem. Isso que é o mais triste, né?
Até sente por um curto prazo. Às vezes traz um alívio imediato, mas depois você fala, meu Deus, isso não está me levando a nada. E tem alguma coisa a ver, por exemplo, o estudar, a gente usa o cérebro, então, aí eu vou lá, eu não quero estudar, mas eu vou fazer outra coisa, eu não vou ficar parada sem fazer nada. E aí eu vou procrastinar fazendo alguma coisa, que a gente faz bastante. Ocupado. Mas aí já é uma atividade que não vai exigir do meu cérebro. Então, aí por isso que eu vou para aquela atividade que eu vou arrumar um guarda-roupa, arear uma panela. Né? Que não vai me exigir. Isso tem muito a ver, né? A gente busca atividades para se sentir ocupado que não ocupem o cérebro. Totalmente. E ao mesmo tempo, porque se a gente fosse viver o tédio absoluto, a gente ia falar, preciso de alguma coisa. Se só tiver alternativa de estudar, você vai buscar aquilo, porque a gente também não quer viver no tédio, a gente quer ter algo para fazer. Então, quando a gente percebe que só tem essa opção na nossa frente, o estudo vai ser uma opção frente ao tédio. Então, é muito esse cenário que você trouxe, Lorena. Essa questão do tédio também pega muito. Eu vi um estudo que foi feito, que as pessoas ficavam numa sala sem ter nada para fazer e tinha um botão que dava choque. E as pessoas optavam por... Você fala, quem vai querer se dar choque? A pessoa de tanto tédio de não ter o que fazer, ela ficava se dando choque para ter que lidar. E isso a gente vê hoje que está cada vez maior, porque a gente entra no elevador e pega o celular. O semáforo fecha, você pega o celular. E assim, a gente não consegue ficar 3 segundos sem ou dar uma ocupação para resolver alguma coisa. Isso também é um problema grave, né? Porque o nosso cérebro está muito acelerado, né? A sensação que eu tenho é que a gente precisa de cada hora estar fazendo alguma coisa. E vai uma coisa sobrepondo a outra, né? É sempre o tempo todo ativo. É porque até a gente fala assim, é importante às vezes ter um tempo de descanso em meio aos estudos, em meio ao trabalho, assim, para você conseguir se reconectar, para ter essa concentração. E a gente muitas vezes vai descansar olhando o celular. Então então a gente realmente não descansa realmente, se for ver, né? A gente está sempre hiperestimulando o nosso cérebro e isso acaba levando muito nesse sistema de recompensas. Tá. E a pessoa que quer, sei lá, quero vencer essa procrastinação, né? Que é a dor principal. O que você pode dar de dica meio que prática, assim, que normalmente os seus pacientes têm resultado para diminuir esse quadro de procrastinação? Eu acho que um dos pilares mais importantes que a gente pode olhar, porque a procrastinação ela tem vários fatores. Primeiro, a gente precisa entender a raiz dessa procrastinação. E ela acontece de uma maneira muito individual para cada um. Mas eu acho que é muito frequente a procrastinação estar associada a um perfeccionismo, ou às vezes há uma falta de clareza daquilo que você tem que realizar. Eu acho que esses são os 2 principais, se a gente pudesse listar. Eu acho que um dos principais pontos é a gente conseguir entender também o quanto é importante o que a gente está buscando por trás disso. Qual que é o nosso porquê? A nossa motivação. Qual que é o porquê que você tem nisso? Mas quando a gente só pensa no porquê, isso também fica muito amplo, fica muito abstrato. A gente não tem isso... Distante, exatamente. A gente não tem isso palpável e é muito fácil de se perder quando não está em contato com isso. Então, a gente usa muito um recurso em psicoterapia que chama até cartão de enfrentamento. Como que funciona o cartão de enfrentamento? É a gente listar os nossos motivos que nos levam àquele objetivo de longo prazo. É o nosso lado racional falando com a gente mesmo do porquê que aquilo é importante. Quando a gente tem isso registrado, carrega isso com a gente o tempo todo, se você se vê em um momento de que preguiça, falta só um mês para minha prova, não vou fazer isso agora. Você pega aquilo e se lembra da sua voz te falando daquilo. E até outros fatores, assim, eu acho, da gente conseguir, então, se propor a realizar uma coisa que a gente gostaria e depois ter uma recompensa para aquilo. Porque, muitas vezes, a gente idealiza. Eu só vou começar a estudar se eu conseguir estudar 3 horas por dia. Se não for 3 horas por dia, eu não vou começar. Tudo ou nada. Exatamente, vai para os extremos. Então, quando a gente começa a ter uma consciência do processo, de olhar as nuances, olhar, hoje eu tenho 1 hora só disponível, amanhã eu vou ter 2, amanhã 15 minutos, mas eu vou me propor a fazer isso. Já muda a perspectiva, já tira essa rigidez e uma pessoa que não estava andando, estava procrastinando totalmente, começa a falar, não, eu estou conseguindo caminhar da maneira que eu dou conta, e isso vai até aumentando a autoeficácia dela, ou seja, o quanto ela confia na própria capacidade de realizar alguma coisa. Então, acho que esses são 2 caminhos que são importantes. Eu gostei disso porque a galera acha que ser disciplinado, eu até me acho uma pessoa disciplinada, na maioria dos casos eu acho que
em relação às outras pessoas, eu sou disciplinado, mas a galera acha que é uma coisa perfeita, linear, né? Tipo, sei lá, você determinou que você vai estudar 3 horas por dia. E todos os dias é 3 horas, bonitinho e tal. E é completamente diferente. Tem dia que é 2 horas, tem dia que é 1 hora, tem dia que é 30 minutos e tem dia que é 4 horas. Também tem, às vezes, que você faz um pouco a mais. Mas é só essa noção de continuar, mesmo que pouco, né, em alguns dias, e aceitar que não vai ser perfeito, né? Que esse mundo perfeito a gente chama de cronograma da Barbie, essa vida idealizado totalmente, né? Na planilha de Excel, né? Ela é muito irreal e ela te frustra. Isso. Esse que é o problema, né? Porque se sai alguma coisa do controle e aquele dia não rolou, você começa a carregar aquela culpa de que não rolou, aquilo vira um monstro e desiste. Eu tenho muito aluno que desiste. Quando eu estava estudando, eu passei por isso. O Arley estava trabalhando numa empresa de Varginha e a gente começou a ter que ir muito para lá. E aí eu falava, nossa... Quem é Arley? Não, eu sei, mas ai, quem desculpa. está escutando não sabe. Meu marido. O marido dele. Aí a gente começou a ir muito para lá e eu falei, e agora, né? Eu não dava conta de ficar levando aquele tanto de coisa. O que eu fiz? Falei assim, aí eu comecei a sofrer com aquilo. Aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, vou levar só as questões e eu vou estudar por questões do tempo que eu estiver lá. Ficava às vezes 2, 3 dias, era uma coisa rápida. Pelo menos eu fazia questões, seguia o cronograma. Eu seguia o cronograma, mas só fazendo questões. Porque daí eu já via, eu vou ficar tantos dias, eu vou conseguir estudar tantas matérias. Às vezes eu levava as questões, ou fazia direto lá pela plataforma também. E resolvi meu problema. E eu parei de me sentir culpada. E deu certo. Né? Esse é o famoso mínimo que faz a diferença. A gente tem uma caneca. É aquele mínimo que, tipo, não deu para fazer tudo que eu queria, mas eu fiz o mínimo. Isso dá uma... retroalimenta a motivação. Você começa a ter uma consistência maior, né? No começo eu ia, aí eu não estudava, me sentia culpada, voltava e não estudava ainda. Não voltava querendo, já falava assim, já que eu fiquei 3 dias sem estudar, vou ficar mais 2, vou emendar, entendeu? Aí porque eu me sentia culpada, eu ficava assim, ai, nossa, não... Deixa para começar na segunda. E aí, quando eu comecei a levar e não parei lá, mesmo que por menos tempo, eu voltava e continuava. Tranquilo. Ajustou a sua realidade, exato. Né? Isso é perfeito. Esse lance, por exemplo, que a gente começa a carregar essa culpa, né, e desiste do objetivo, como é que a gente pode equalizar isso para que a pessoa não deixe isso virar um monstro a ponto de fazer ela desistir? Porque o problema é esse, ela cria um monstro. E tem aquela história, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Quanto menos... Eu estou dando exemplo de estudar, mas vale para tudo, né? Pra tudo. Você começa a ir na academia, você se alimenta melhor. Você para a academia e aí você come pior, que deveria ser o contrário. Você fala, pô, eu não estou indo na academia, eu preciso dar uma segurada. Nós falamos, já não estou indo na academia agora... Já chuta o balde, Já chuta o balde, Isso. né? E essa noção de desligar completamente. Como é que a gente pode lidar com isso? Isso é muito importante, Matheus, porque isso entra muito na nossa questão de idealizações, né? Na nossa questão de ter expectativas muito altas frente àquilo. A gente precisa entender o porquê dessa expectativa tão grande. Muitas vezes você aprendeu isso ao longo da sua história de vida, muitas vezes é o contexto mesmo que nos estimula. O Instagram, né? A vida perfeita. Comparação, exatamente. Então, quanto mais a gente está ligado muito para o externo ou para coisas que a gente viveu. Então, eu acho que é uma tomada de consciência para si mesmo, para se ouvir, para silenciar um pouco as vozes externas e olhar para si, entendendo a própria realidade e se percebendo humano. Porque todo ser humano tem falhas, mas quando a gente olha para essas falhas como uma possibilidade de recalcular a rota e não ficar preso nelas e desistir, isso traz novas possibilidades de agir frente àquilo, né? Pensar em outras alternativas. Legal. Se não está funcionando desse jeito, que outras maneiras eu posso fazer pensando na sua realidade? De dentro para fora, né? Da sua realidade para fora. Isso é muito louco, porque a gente olha sempre a vida ideal, ou o que aquela pessoa falou que fazia e tal. E aí, até ela falou isso de recalcular a rota. Como que é a frase que a Tamini fala lá? Que acho que é recalcular a rota não é desistir. Perfeito. Que é isso, que às vezes você tá ali num momento que, cara, eu tava pensando que eu ia fazer tanto. Isso eu lembro que no período da manhã eu tinha colocado que eu ia passear com o cachorro, meditar e escrever o livro. Não dava. Aí rapidamente eu comecei a tentar, comecei a me frustrar, fui ficando para trás, de repente eu olhei e falei, caramba, eu demoro um pouco mais para passear com o cachorro do que eu pensava. E, enfim, e aí de manhã, e aí não dava. E aí eu tive que colocar em outro horário, mas eu fiquei me culpando, porque, pô, eu coloquei aqui e não tô fazendo, mas eu calculei errado. Isso. Não tava combinando com que não dava, o tempo que você com o tempo se dedica, que eu tinha. A não ser que eu, sei lá, pudesse mudar alguma coisa, acordasse antes, enfim. Mas aquilo que eu tinha ali como rotina não estava rolando. Então você ajusta e fala, não, peraí, se eu colocar o horário
escrever tal horário, enfim, e o que é mais importante, né, dentro desses, ou qual que eu preciso fazer primeiro, enfim. Mas é muito disso, né, de você olhar para dentro e não para fora, porque tem um livro, né, chama Os 4 Compromissos. O quarto é dar o melhor de si, e para cada um o melhor de si é diferente, né, rotinas diferentes. Eu tenho aluno que estuda e trabalha, tem aluno que só trabalha, tem aluno que não trabalha e tem o dia todo livre, tem aluno que cuida dos pais, cuida dos filhos, enfim, é muito diferente cada um, né, em termos de rotina. Sim, eu acho que a nossa sociedade hoje é muito estimulada a olhar para o externo. O quanto os padrões são dominantes e vão sugando mesmo, né? Eu acho que é uma queixa muito presente na clínica isso, assim, o quanto, não estou fazendo como os outros estão fazendo, eu não me encaixo nisso, vai dar tudo errado. E não, o quanto é importante cada um perceber a sua realidade, as suas limitações, as suas potencialidades, porque cada um tem uma história, cada um tem um processo, e até a psicoterapia é muito isso, né? A gente tem teorias, tem várias coisas para olhar de uma maneira macro, mas o processo ele é muito individualizado, né? Então, eu acho que é muito isso. E é muito sobre a TCC, por exemplo, né? Teoria cognitiva, ela é muito sobre a pessoa achar a solução, né? Você vai conduzindo através de perguntas e a pessoa vai achando a solução. Então, é tipo assim, às vezes a pessoa... E eu até gosto de um exemplo que o pessoal dá, eu vi isso em algum lugar, que é você... O que você falaria, esse problema que você está enfrentando? Se fosse um amigo seu, o que você falaria para ele, né? Você desassocia, porque às vezes a pessoa está ali se chicoteando porque não conseguiu estudar um dia, sei lá, ou 2 dias, eu falhei 2, 3 dias e tal. E aí, se você fica falando, não, você se sente um lixo, né? A vontade é de tipo, nossa, eu não consigo fazer o que eu me planejei, não vai dar certo porque eu não faço as coisas, eu sempre faço isso. Aí você começa a generaliza mesmo, exatamente. Né? E aí fala, se fosse para um amigo seu, e imagina que um amigo seu falhou 2, 3 dias, fala, caramba, 2, 3 dias, só retomar e tal. É tranquilo para falar para um amigo, mas a gente se chicoteia, né? Aí, tipo, uma autossabotagem, eu não sei como que é o conceito nesse caso, é uma autossabotagem? A gente vai se exigindo muito, né? Eu acho que a exigência é um nível muito macro quando é com a gente mesmo. Total, a gente é muito maldoso. duro. A gente é maldoso com a gente. Entra num lado muito duro com a gente mesmo. E você falou de um ponto, que a gente não usa tanto autossabotagem, assim, mas o quanto... Porque até... comportamentos que não são benéficos para a gente, eles têm alguma funcionalidade na nossa vida. Então, até coisas que não são boas, a gente tem que entender qual que é a função disso na nossa vida. Então, qual que é a função da procrastinação? Às vezes é evitar ir para uma prova e me sujeitar a ter uma nota ruim, evitar me expor na frente das outras pessoas. Tem uma fuga, talvez. Tem uma fuga, isso é muito comum. Então, entender o que está por trás disso é muito importante. E normalmente, para quem estuda, é tipo uma panela de pressão. Assim, a gente está realmente sob tensão, porque, enfim, tem uma prova, tem concorrência, tem aprender algumas matérias que você não está acostumado a estudar e tem que aprender. E aquilo vai virando uma pressão. E aí você acaba fugindo dessa pressão e achando uma válvula de escape. Tipo assim, o que eu digo de válvula de escape, não para descansar, mas para fugir daquela tensão. E às vezes é um outro objetivo que aparece como se sei lá, não vou estudar agora porque eu vou investir na empresa do meu pai e tal. E às vezes o pai nem tem empresa. Buscar cria qualquer um personagem. alternativa. Vou cuidar das empresas do papai. Buscar um recurso. Seu pai não tem empresa. Ele falou, então, hoje ele vai, se ele tivesse, se ele conseguir montar... Ele podia ter uma, né? Podia ter uma. Você só quer sair daquele lugar de pressão, assim. Exatamente. E aí, enfim, tem que tentar. E eu acho que a quebra de expectativa é um problema sério. E essa que você falou de se chicotear, né? Dessa implicância ou dessa... maldade, dessa exigência, né? São 2 problemas. Sim. Que acabam impactando, né, de certa forma. Sim. E estresse. Como que normalmente você tem lidado? Eu imagino que hoje, por TCC ou qualquer tipo de terapia, o estresse é um problema mundial, né? Acho que todo mundo está em quadros bastante severos de estresse. Como é que você faz? Quais que são as suas recomendações para driblar, né, ou tentar amenizar essa pressão que o estresse causa nas pessoas, enfim? Estresse é uma demanda realmente muito recorrente, ainda mais nos tempos que a gente vive. As pessoas ou entram no modo muito workaholic, ou entram no modo de ser tomado pela rotina e não se olhar. Eu acho que a demanda principal do estresse entra nisso. Olhar, focar em um ponto, uma área da própria vida, se dedicar muito a ela e acabar negligenciando outras áreas, assim, sobrecarregando
uma parte e as outras ficarem um pouco de lado. Então, a gente olha muito para o ser humano de uma maneira integral quando existe esse estresse. A gente olha para pilares básicos da vida, mas que podem trazer uma qualidade de vida diante daquilo. Então, até a qualidade do sono, da alimentação, atividade física, tudo isso se faz muito importante frente ao estresse. E acaba sendo muito deixado de lado. Assim, vem muitas demandas de pacientes que se dedicam muito no trabalho, que olham muito para... E a família acaba ficando um pouco de lado. A própria alimentação, o sono totalmente desregulado. Então, quando a gente olha para esses pilares globais do indivíduo, se faz importante entender que isso impacta no estresse. Nossa, total. E é na qualidade de vida, né? De forma geral, né? A pessoa vai ficando... E é engraçado, porque assim, eu olho muito para minha rotina. Eu estou sempre mexendo alguma coisa e tal. Mas... Eu guardo muito bem, ou eu cuido muito bem desses pilares, né? Então, acho que essa é uma diferença, porque alimentação, atividade física e sono, eles se mantêm bem, e por isso que eu acho que eu estou há tanto tempo, por exemplo, aqui, nesse projeto, a gente tem mais 6 anos fazendo a mesma coisa. Nesses 6 anos, eu já vi gente aparecer, sumir, desaparecer, ter burnout, estresse e tal. E eu acho que eu vou muito mais longe porque eu vou numa maneira. E eu acho que tem muito a ver com a pessoa controlar a própria rotina, né? Tipo assim, ela controlar no ponto de que, assim, se eu cruzar essa linha, vai entrar num ponto que eu não consigo, não é sustentável. Acho que as pessoas criam cenários insustentáveis. Isso é normal, às vezes, em alguns projetos e tal, mas não pode ser a regra, né? Isso. Acho que o que tá acontecendo... É porque tem demandas, né? dá uma esticada, aí volta e tal. Acho que as pessoas hoje acabam ficando muito nesse passando dos limites até, né? Eu sinto que tudo que passa, tudo que chega aos extremos deixa de ser algo saudável, que precisa de uma atenção, precisa ser olhado. E hoje a nossa tendência é muito isso. Eu acho que é muito dessa nossa cultura de entrega, de realizações, de sempre estar produtivo, sempre estar fazendo. Ganhar dinheiro. Isso. Ter uma pressão social muito grande, muito né? Por causa do consumo, né? A gente... girar, né? Então, é um negócio que impacta muito na saúde mental de maneira geral, assim. E tudo isso, né? Todos esses estímulos também que a gente tem, acaba deixando a gente mais estressado. E principalmente para quem estuda, porque eu acho que a gente já fica ali o tempo todo. Sobrecarregado. E aí também, a gente não sabe o que fazer, né? E aí acaba, vou pegar o celular, igual você falou, para descansar e tal. Eu não gosto de ler quando eu vou dormir, porque aí me dá sono e eu durmo. Aí eu esqueço ler que pra eu li. Não, leitura. Ler qualquer leitura. Porque aí eu vou, a não ser que seja um livrinho assim, né, que eu não... vou pegar só pra... Mas eu comecei a fazer isso, tem uns 15 dias. Falei, vou ler, se eu dormir. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tô dormindo muito melhor. Não, se fosse um celular, você ia ficar umas 2 horas. Muito mais, celular. Agora eu avisei lá em casa, Maria acabou, já vou arrumar um livro da... Ela não vai lembrar, você vai lembrar. A coleção Vagalume. Isso eu lembro. Você lembra? Eu não lembro. Eu lia isso. Eu lembro, claro que você lembra. Então, eu falei, eu vou arrumar uns livrinhos daquele lá pra ela e agora ela não mexe mais no celular. Vou enfiar um livro nela. Então, essa recomendação é tão básica. É básico. E a gente não faz e eu comecei a fazer aí e fico lá. É um dos pilares da higiene do sono mesmo. Aqui na Escola de Hábitos, né? Aqui na escola, a gente tá no podcast. Mas enfim, na Escola de Hábitos, a gente tem um protocolo lá. Protocolo da manhã, da tarde e da noite. Mas a gente fez um desafio de jejum de celular. Perfeito. Basicamente, a pessoa ficar sem celular durante 10 a 12 horas. Mas o que era? Principalmente, que eu falo para o aluno, eu não sei, você tem 24 horas no seu dia, eu preciso de 2 horas sem o celular. Quais 2 horas? A primeira hora que você acorda e a última hora que você vai dormir. Não faz sentido você estar com o celular na mão. Então, a primeira coisa que você pegar for o celular... inclusive tem uma história que é essa, né? A gente só perdeu pro celular o dia que colocou o despertador, né? Porque agora é a primeira coisa que você vai ter que pegar é o celular. Depois que ele colocaram o despertador aqui dentro, ganharam o jogo, porque aí já é automático, né? Mas é sério, a primeira hora e a última hora do dia, essa hora antes de dormir, não faz sentido a pessoa ficar no celular. Perfeito. E ali ela tá mais cansada. Impacta todo dia, né? Então, eu acho que a maneira como a gente começa e termina nosso dia também impacta no nosso estresse, também impacta na nossa produtividade, na procrastinação. Então, tem muita relação. Quando eu sempre pergunto, como está seu sono para os meus pacientes? Muitos ficam assim, mas por que ela está me perguntando isso? E é um dos pilares básicos para a nossa saúde mental. O cuidado com o nosso sono. O cuidado com essa higiene do sono mesmo é muito importante para como será o nosso dia seguinte, como foi o nosso dia anterior. Então, é muito importante. Gravei um vídeo ontem sobre essa questão de rotina e tal, e eu falei sobre sono.
E uma coisa que as pessoas confundem é oportunidade de sono com horas de sono. Às vezes ela fala, eu fui dormir às 10 horas da noite e acordei às 6. Logo, dormi 8 horas. Mas ela não dorme imediatamente, tem um processo até dormir, às vezes acorda alguns minutos antes. Então assim, e a maioria da galera hoje que eu vejo tá com déficit de sono. Tá dormindo menos. Isso é um negócio muito sério. E você vê em todos os estudos, a média é no mínimo 7 horas. E a galera meio que esqueceu essa parada, e tem uma galera da internet que vende que, durma enquanto, né, estude enquanto eles dormem, e não sei o quê, e sem limite. Cara, é das piores coisas que você pode fazer para sua saúde é não dormir. Então, assim, comprovadamente você tem que ter no mínimo 7 horas de sono para manter o seu sistema em funcionamento. Né? Não é nem que você tá... porque quem estuda muito, talvez você já deva ter visto alguma coisa a respeito, quem estuda muito precisa dormir mais. Para consolidar mais informação. O cérebro não aguenta. Ele não aguenta, ele precisa de mais horas de sono. Então, é uma estratégia completamente errada e muita gente está negligenciando esse pilar, né? Que depois vai ocasionar todos os problemas que vêm em decorrência disso, né? Muita gente fala, eu durmo 4 horas, tô ótimo dormindo 4 horas. A longo prazo vem o retorno disso, né? Tem estudos científicos que comprovam o quanto isso tem relação com os impactos da nossa vida. Tem um estudo que foi feito com as pessoas, que era pessoas que dormiram menos e pessoas que dormiram normal. E aí perguntaram para elas e todos falaram, eu estou me sentindo bem. Todos eles. Só que aí fizeram um teste de raciocínio lógico e tal, e eles foram muito mal no teste. Você tem a falsa sensação de que não, acordei bem. Dependendo do ciclo do sono que você está, né? Porque tem as fases do sono, você acorda meio desperto, porque às vezes está numa fase de sono mais leve, mas não quer dizer que você dormiu o suficiente. E aí a pessoa acha que não, eu durmo 4 horas, para mim tá ok. 4 horas não tá ok para ninguém, assim. A não ser que você seja muito modificado geneticamente, assim, né? Claro, a gente não pode generalizar, porque existem... todo mundo. Existem pessoas que dormem um pouco menos, mas eu já vi 6 horas, mas baixou disso aí, para mim já é uma coisa que não... Jô Soares dormia 4. Falava que dormia, né? Falava, vai saber. Morreu né? obeso. Não é um bom exemplo. Então, né? Por isso mesmo que eu citei Era ele. obeso e morreu. Então, assim, não sigam esse... E ainda dormia 6 horas da manhã, né? Que ele falava que ia dormir. Piorou, né? Piorou, então. Tá todo ainda trocava o turno. Então assim, não é sustentável. Cada um tem que olhar para sua rotina, para o seu relógio biológico, embora exista aí um padrão, né, de ritmo circadiano, vamos dizer, mas tem que olhar para o próprio relógio. Outro ponto que eu acho que é um problema também mundial, né, que está relacionado com o estresse, mas eu sinto mais e para mim é mais sofrido, é a questão de ansiedade. Essa parada me pega, eu tô aqui, eu fico balançando a perna, se vocês olharem aqui, vocês virem eu sacudindo assim, é porque eu tô balançando a perna, mas é 24 horas, não, acho que quando eu durmo deve parar, né? Será? Aí é a dúvida, mas eu penso que sim. Mas eu converso à noite, mas assim, o meu grau de ansiedade é bem alto, e isso me atrapalha demais. A minha memória de curto prazo é muito prejudicada, porque, enfim, eu tô pensando 1000 coisas, eu não decoro o caminho, tem um monte de coisa. Eu cheguei a fazer teste de TDAH, e nos testes, naqueles testes que você faz para verificar se há uma chance, tal, o meu era gritante. Nos testes depois eu tinha só um quadro de ansiedade. Como é que vocês vêm tratando essa questão da ansiedade? Como é que pode ajudar a galera que está nesse quadro de ansiedade, desse mal-estar geral que dá a ansiedade? É um ponto importante porque o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, isso é um fato, e realmente é algo que tem sido iminente assim, na saúde mental. A questão é que a ansiedade é uma emoção básica de sobrevivência nossa. Então, a gente não pode dizer que a ansiedade ela é ruim. Ela é algo funcional na nossa vida. Como o estresse, né? O estresse também. Exatamente. Qualquer emoção, ela tem uma função na nossa vida. Porque muitas vezes a gente categoriza, eu tô sentindo isso é ruim, isso é bom. Não, tudo tem uma função. E a ansiedade tem a sua função no sentido de luta ou fuga, desde os primórdios da humanidade. Então, tem muito essa questão de... Tem uma ameaça, a minha ansiedade vai me proteger frente àquilo. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, e as reações físicas e emocionais vão me ajudar com isso. A questão é que no mundo de hoje, no mundo que a gente vive, com tantos estímulos, com tanta informação, com tanto essa questão do estresse, de tudo que a gente foi falando aqui, da produtividade, a ansiedade ela tem caminhado para um lado disfuncional. Como a gente percebe que tem sido disfuncional? Quando a gente sente que tem uma ameaça, quando a gente se sente ansioso,
mas não tem uma ameaça real lá. É muitas vezes a gente que está projetando questões futuras. Isso que você falou, né, Matheus? De estar aqui, mas está pensando em outras coisas. É um momento de e se, de possibilidades, de questões que nem estão existindo e que nossa cabeça vai projetando essas possibilidades. Então, quando a gente se pega nisso, isso vai trazendo prejuízos para a nossa vida, tem sido frequente, traz prejuízos na parte profissional, pessoal. Então, a ansiedade se torna, assim, disfuncional. E é muito importante a gente olhar o porquê desses pensamentos tão acelerados, entender se são pensamentos reais, porque nós temos pensamentos, mas nem todos são fatos, né? E a gente precisa olhar para isso, assim, questionar esses pensamentos, questionar, entender a possibilidade deles e se puxar para o momento presente. Então, a gente trabalha muito em psicoterapia a importância de olhar para o momento presente por meio de mindfulness, por meio de outras técnicas, de se conectar com aqui e agora, porque senão a gente está sempre conectado no futuro e não vive o agora. Então, como que a gente vai ter aquele futuro que a gente está tanto pensando? Eu sinto isso na pele, assim, né? De estar sempre projetando a próxima coisa e quase nunca no estado presente. E uma das coisas que eu tenho feito que tem me ajudado é pegar atividades que me levam para o outro lado. Porque eu naturalmente o meu normal é puxar para um lado de ansiedade, de competição, de expectativa e tal. Então eu sempre vou puxar para esse lado. E aí eu preciso achar atividades que me puxam para o outro lado. O yoga, por exemplo, me ajuda bastante. Eu comecei a fazer e realmente me coloca num estado melhor. Aí eu faço yoga, faço meditação e, putz, aí eu sou outra pessoa. Tem um trabalho de respiração, né? E a gente olha muito para isso até em psicoterapia, assim. O quanto a nossa... quando a gente muda o nosso estado respiratório, também muda essa questão da ansiedade, assim. E a gente faz até esse trabalho de respiração diafragmática. Porque senão, quando a gente vê, a gente está lá, né? Nosso corpo está reagindo fisicamente àquilo. Quando a gente olha nossa atenção para a nossa respiração, a gente vai desacelerando os pensamentos, vai mudando essas reações físicas e se conectando com o presente. No relógio mesmo tem um negócio da gente parar para respirar. Tem mesmo. Eu pus aqui. Tem isso? Eu não sabia. Tem mesmo. Chiquérrimo. Aí ele vibra, ele avisa? Ele te avisa. Tipo, respira que você vai... Velho problema, não sabe mexer nas tecnologias. Não é que eu não sabe mexer, eu mexo... Depois eu te ensino. Ah lá. Tá? Aí, mas sabe que uma coisa também que eu li até naquele livro lá do Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, de você sentir seu pulso. Aí na hora que dá o negocinho, eu paro um pouquinho e fico sentindo, sabe? É porque é um estado de percepção, no estado né? presente ali, é muito legal. E muda, assim, a gente vai, parece que, calmando. Perfeito. É legal isso então, daí. E isso, uma vez eu fui no médico, eu estava num quadro de ansiedade, estudando para o concurso público do cargo de fiscal. Aí minha filha nasceu um mês antes e bagunçou completamente a minha rotina, que é aquele negócio que você não controla. Aí à noite eu não dormia e tal. E eu já conciliava o estudo com o trabalho, então eu já tinha poucas horas. Eu sei que eu entrei quase colapsei, assim, Aí eu fui num médico de homeopatia, né? Homeopata. Não vou falar o nome dele aqui não, mas ele é a calma de Santo Cristo em pessoa. Eu cheguei no consultório dele, eu tava a 1000 graus, eu já sou agitado. Acho que eu devia estar assim, já pulando. Ele chegou lá, eu não esqueço. Aí ele começou a conversar comigo, tal, naquela calma, falando devagar. E eu querendo enforcar ele. Eu falei, esse médico, ele tá me testando para ver se eu vou matar ele. Eu não esqueço, ele pegou um clips, olha como marca o estado de estresse que eu tava. Ele pegou um clips e ele colocou na minha fichinha que ele preencheu. E aí ele não gostou do jeito que ficou, ele virou e colocou, aí ele olhou, não ficou legal, ele pegou... A terceira vez que ele pegou o clips, eu falei, eu vou matar ele, eu acho que eu vou pegar um grampeador e grampear essa ficha. Dá esse negócio aí. Ele ficou brincando, eu não sei se aquele era um teste, sabe, pra ver. E aí ele mandou eu levantar os braços, pode ser um teste pra galera fazer. Ele mandou eu ficar em pé, levantar os braços com os olhos fechados. Eu não vi, depois ele me contou quando eu voltei, que aí ele me deu um remédio e tal. Meu olho pulava assim, ó. Tipo, com o olho fechado, meu olho ficava pulando. E acho que foi o teste que ele fez para avaliar. Me deu um remédio lá, eu tomei acho que umas 2 semanas, depois me senti meio lesado, parei de tomar e tal. Mas eu entendi que tava demais, assim, né? Porque véspera de prova, minha filha nasceu, não conseguia dormir. Então já bagunçou o sono, já bagunçou todo o resto. E acho que é um cuidado de quem está assistindo aqui, cuidar e não deixar chegar nesse ponto, porque eu cheguei muito perto de um limiar de quebrar, de um burnout, né? Que eu não sei se seria um burnout, mas é parecido com isso, né? Um burnout. É um estado de esgotamento mesmo, mas né? o quadro de ansiedade é muito gritante, porque eu queria fazer, não conseguia,
e aquela sensação ruim, e a rotina toda quebrada, e a prova chegando, e não tem como negociar com a prova. Isso é o rolê. Não tem como negociar com a data da prova, é uma deadline. E a gente não lida bem com deadline, que é aquela data fatal. Até dia tal eu tenho que estar pronto. Não tenho outro dia. Não tem outro dia. O concurso ele é essa competição pesada. A gente estava assistindo um vídeo de um atleta olímpico e tal. É mais pesado ainda, porque de 4 em 4 anos, por isso que tantos têm problema, né? Mas é aquela data, é naquela Olimpíada. Talvez na outra eu nem vou estar. Então é muita pressão. O concurso é a mesma coisa. Se eu não fizer esse, pode demorar 2, 3, 4 anos. Tem o próximo, vai abrir o próximo. E eu acho importante isso que você falou, Matheus, de não chegar no limite. Porque muitas vezes a gente é tomado por uma emoção, mas a gente está tão no piloto automático que a gente nem tem consciência. Vai passando o dia, vai passando as horas, uma coisinha que poderia ser pequena para alguém já vira enorme, você explode, cai no choro. E é aí que você toma conta, chegando às vezes no limite, você fala, meu Deus, eu tô esgotado, o que está acontecendo comigo? Total. Porque a gente não foi educado a olhar para as nossas emoções. Nossa, a gente não sabe olhar para isso, mas isso também é uma habilidade que pode ser adquirida. Então é muito importante a gente entender que quando a gente percebe uma emoção, notar nossa emoção e questionar por que eu tô assim, o que está acontecendo, ser um investigador das próprias emoções, isso vai contribuindo para que não chegue no estado limite mesmo. E eu passei a mesma coisa um mês antes da prova, né? Minha filha teve que fazer uma cirurgia e eu fiquei sem estudar. E aí depois eu fui tentar recuperar o tempo perdido. E aí eu cheguei a passar 12 horas estudando direto. E na hora eu não estava sentindo nada. Eu falei, preciso fazer. Depois que passou a prova, aí baixou, né? Aí eu comecei a sentir umas coisas engraçadas. Falei, uai, tem uma coisa errada comigo. Eu entrava em algum lugar e eu ia ficando com medo. Até hoje eu não sei se foi uma síndrome do pânico, o que foi. E assim, por exemplo, eu ia fazer umas trilhas no domingo. 5 horas da manhã, a gente saía para caminhar, andava 15, 20 quilômetros. E aí, a hora que eu punho o óculos escuro, me dava esse negócio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Só que eu sempre ouvi muito sobre... Eu gosto das terapias holísticas, então eu sempre ouvi muito. E eu acho que eu aprendi a me perceber. Então eu falava, aí eu comecei a falar assim, pô, Erly, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu não posso ter nada, eu não admito ter nada, né? Só que aí eu comecei a fazer isso, a olhar para mim e tentar entender o que estava acontecendo. E falar para mim mesma, tá tudo bem, não está acontecendo nada. E a me perguntar, peraí, por que eu cheguei nisso? E aí eu falei, gente, tudo que eu passei, né? Da maneira que foi. Ele estoura depois, né? Às vezes não é imediato, estoura depois. É depois. E aí comecei a perceber, aí comprei um floralzinho, tomei, e toda vez que eu sentia isso, eu parava, respirava e falava, eu saía, se eu estava perto dos outros, eu ia no banheiro, me deu isso, aquela primeira live que a gente foi fazer junto, eu achei que eu fosse ficar lá, né? Lá na outra agência. Ele me chamou, ia ter que aparecer ao vivo, eu falei, não, eu vou ficar direto aqui, nem vou para casa. Falei, como eu não vou para casa? Foi me dando um negócio, a hora que foi dando a hora, eu falei, vou lá em casa, fui buscar o floral. Porque para mim era tipo efeito placebo, porque ele não fez efeito na hora, mas eu tomei meio vidrinho, deu tudo certo, entendeu? Mas é esse se perceber. E aí toda vez que eu tinha isso, eu saía, ia pro banheiro, respirava. E isso me ajudou bastante. Eu não tenho mais nada, graças a Deus. Ele não vou entrar com uma ação contra ele. Porque deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Eu sou um anjo. Mas é muito importante esse perceber o que você está sentindo. E não deixar chegar lá, né? Não deixar chegar no limite. Porque depois vem consequências físicas, emocionais. Pode desencadear algum transtorno mental algum também. Transtorno mental, total. Então, acho que fica pra galera, né? Se a gente já tá numa atividade que tá te puxando muito para um lado, você precisa achar um contrapeso ali, né? Perfeito. Ou yoga, ou a meditação, ou até a terapia, que também é recomendado. No meu caso, é um quadro de ansiedade e hiperatividade, que é o que eu tenho. Então, eu resolvo muita coisa, mas às vezes fico muito cansado, assim. Já aconteceu... Recentemente, eu tive passei um perrenguezinho desse, assim. Com uma frequência muito grande de lançamento de turma e tal. E aí eu não estava conseguindo decidir nada. Eu cheguei num ponto eu não sei se já aconteceu isso com alguém, de não conseguir tomar decisões simples. Então, a minha esposa ficava perguntando, vou fazer tal coisa ou tal coisa. Eu não conseguia decidir, assim, eu estava tão cansada de tomar decisões e tal. E aí eu não conseguia. Aí chegou uma hora que, não conseguia parar. Eu analisei minha vida e falei, caramba, eu não consigo lavar o carro. Mandar lavar o carro porque eu não posso ficar sem o carro, porque eu preciso resolver isso. E aí eu vi que eu estava... não conseguia resolver do aniversário da minha filha, onde ia fazer, não sei o quê.
enfim, sobrecarregou e eu falei, não, peraí, preciso dar um passo. E aí volta e tal, para achar de novo o que estava acontecendo. Mas a pessoa precisa estar atenta a isso, porque pode desencadear coisa mais séria, né? E parece que quanto mais a gente está nessa... a prova tá chegando, ou isso. Se a gente não olha para isso, chega exatamente nesse ponto que você trouxe, né, Matheus? De, meu Deus, preciso fazer tanta coisa, não sei por onde eu começo, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo tomar uma decisão, porque a gente é tão tomado por essas emoções e a gente não tem o costume de olhar para elas, que realmente impacta em tomada de decisões que normalmente seriam simples, né? Então, é muito importante. Porque você está sobrecarregado e é a pior hora para tomar decisão complexa, né? Pior hora. Porque na hora que você está emocionalmente abalado, você toma as piores decisões, né? Por impulso, né? Por impulso, fuga, impulso. Enfim, depois tem que correr atrás. Sim. Outra coisa, você fez o curso lá sobre disciplina, né? Também na Escola de Hábitos. E, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, assim. Você atende perfis de pessoas diferentes no consultório e tal. O que você vê normalmente que essas pessoas disciplinadas normalmente fazem para serem disciplinadas ou para se tornar disciplinados? O que você acredita? Se é inato, se é uma habilidade que a pessoa pode desenvolver? O que você tem a falar sobre disciplina? A disciplina também pode ser desenvolvida, é uma habilidade que pode ser adquirida. Muitas vezes as pessoas falam, eu não sou disciplinado, não tem mais jeito com isso, né? Não, tem possibilidade, tem jeito sim. É uma questão muito... A disciplina está muito ligada à motivação, que é o que a gente foi falando também há um tempo. Então, você precisa saber o seu motivo para a ação, o seu porquê para estar fazendo aquilo. E a disciplina, ela tem muita conexão também com o autocontrole. Tem muitos estudos que estão relacionados a isso, porque a disciplina envolve ser constante em algo. Para você ser disciplinado, você precisa fazer aquilo mais de uma vez, constantemente. E muita gente tem dificuldade com isso. Por aquilo que a gente falou, que as pessoas buscam um ideal nessa constância, que é muito difícil. E outro pela questão do longo prazo, de muitas vezes não saber se vai conseguir alcançar aquele objetivo. Um concurseiro, por exemplo, né? Você tem a data da prova, medo da frustração, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vai ser se não passar e quando vai ser a próxima data. Então, são tantas possibilidades, são tantos ICs envolvidos que você tem aquele seu motivo para ação, mas às vezes você se conecta com essas incertezas ligadas a isso. Aí você pensa, vai demorar muito, eu não sei se vai dar certo ou não. E isso vai te impedindo a se conectar com aquilo que para você é muito importante, né? Então, quando a gente tem bem estabelecido o nosso autocontrole, quando a gente... Eu até cito no curso, assim, um teste do marshmallow, que é muito conhecido, que foi feito com crianças, colocava as crianças em uma sala e deixava elas com um marshmallow. Eu não passaria nesse teste, eu assisti o teste. Não passaria. Eu também acho que quando eu era criança, não. Não, eu não passaria hoje. Hoje eu passaria. Você sabe, o marshmallow. O marshmallow lá, na sua frente, você criança, né? O adulto sai, passa um tempo, tem criança... E se ele saísse e voltasse, se você não tivesse comido, você ganhava mais um marshmallow. Ou seja, você teria uma recompensa a mais. Você pensou naquela recompensa a mais. Tem crianças que a pessoa mal saiu e já pegaram o marshmallow. Come na hora. Na hora. A pessoa, né, entregou, ela já come. É pra eu comer, não tem... Não, mas você vai pegar depois. Não, depois eu quero aqui, tá bom. aqui. Depois que ela tá mentindo e não vai me dar dois, vai vir aqui pegar e comer o meu. Exatamente. Tô garantindo esse aqui. Tô garantindo esse. Eu já tenho o meu Assistam aí, assistam. do que dois voando. Depois vocês assistam o vídeo do marshmallow, é legal. Vale a pena, porque mostra muito essa questão do autocontrole que pode ser aplicado na nossa vida a longo prazo. Tanto que o teste do marshmallow foi reaplicado na época da adolescência e mostrou o quanto as crianças que conseguiram esperar a recompensa tiveram uma maior... lidavam um pouco melhor com frustrações, não desistiam quando algo acontecia como não era o planejado, porque pensava nesse longo prazo, pensava naquela recompensa que estava por vir. E eu acho muito importante, além dessa recompensa que está por vir, a gente saber se recompensar no processo. Nossa, que eu acho que isso a gente deixa de valorizar muito. Porque quando a gente olha lá na frente, a gente fala, falta muito tempo, não sei se vai dar certo. Mas quando a gente recompensa, conseguir estudar pelo menos tantas horas, eu não estava nem conseguindo fazer isso antes, você já tem uma recompensa. Vou comer um marshmallow. Vou comer um marshmallow. Você passa no concurso e... Aí vai... Desse tamanho aí você chega... Mas enfim, mas eu entendi. Sim, vai fazer uma dieta. Você recompensou. Faz uma dieta, vai no nutricionista, mas eu me dei um marshmallow. Deu um marshmallow, É um bom motivo. Não, eu tô brincando. Quando às vezes a pessoa se sabota com uma recompensa, né? Tipo assim, eu vou fazer dieta o dia inteiro, chegar à noite eu vou comer
Um marshmallow. Um chocotone. Tipo assim, ela vai contra o que ela queria, tipo isso. Mas tem essa parada da recompensa, é um negócio muito interessante. Teve um estudo que foi feito com rato. E o que eles fizeram é estressar um ratinho e o outro era controle, que eles falam, né? Um ratinho normal. E aí eles tinham, cada ratinho depois tinha um desafio, e eles tinham uma recompensa pequena, com um esforço pequeno, e uma recompensa grande. O que acontecia? O ratinho que estava mais estressado, ele tendia a sempre pegar a recompensa menor. E isso é nítido no nosso dia a dia. Quando você chega muito cansado em casa, você só quer ligar a televisão, ou ficar no celular, ou comer a pior porcaria que tiver. Então, tem relação. Quando você está muito estressado, cansado, normalmente você vai atrás de recompensas menores. Rápidas mesmo, rápidas, né? que não exijam esforço. Então, o concurso público, por exemplo, é um negócio que vai exigir um esforço por longo tempo. É uma recompensa tardia. Sim. Então, naturalmente, você vai optar por algum outro desvio. Então, cuidar da questão do estresse, porque se você estiver muito estressado, você vai fugir dos estudos. Perfeito. Olha como tudo que a gente foi falando está muito interligado, né? Desde o começo. Muito bom. E essa questão da ansiedade, por exemplo, para lidar com essa pressão da frustração, o que você normalmente orienta? Como que você pinta um cenário que a pessoa diminui essa tensão do medo de fracassar? Porque quem estuda para concurso público, o medo de fracassar, ele é constante. Ele basicamente é todos os dias. Eu tinha dia que eu errava uma questão de matemática, eu ficava 3 dias... tipo, mal-humorado, porque era uma questão que eu já tinha que ter acertado, isso aqui eu já tinha que ter acertado. E aí, por quê? Mas basicamente era o medo de que vai chegar lá, eu vou errar isso aqui. Como é que a gente pinta um cenário que torna isso um pouco menos pesado? Tão prejudicial assim, Você né? tem alguma... É muito interessante isso, Matheus, porque a gente se exige muito. E eu acho que em um contexto de concurso isso é exacerbado, né? Então, quando a gente olha para a frustração, a gente precisa, em primeiro lugar, não colocar o nosso valor frente àquilo que a gente realiza. Eu acho que isso é muito comum quando a gente faz alguma coisa. Então, se eu errei uma questão, por exemplo, igual você falou, muitas vezes a gente fala, eu sou um fracassado, eu não presto para nada. Então, a gente já coloca o nosso valor com base na nossa realização ou não de algo, né? Então, isso é um ponto a ser observado e que em psicoterapia isso vai sendo trabalhado de uma maneira mais profunda para entender, a não olhar de forma generalizada para essas frustrações, a reconhecer elas como parte do processo e não colocando elas como algo seu, como algo imutável. E eu acho que também se faz muito importante nesse processo planejamento, eu acho, sabe? Estabelecer metas, é o que a gente vai falando, assim. Eu gosto muito do caminho de registros, de estabelecer metas, de estabelecer objetivos, mas não se prender nisso de maneira rígida. Eu trabalho isso muito com os meus pacientes. A gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um direcionamento, mas quando a gente se prende muito a algo que não saiu como planejado, mostra uma rigidez psicológica mesmo. Então, a gente trabalha muito a flexibilização psicológica em processo terapêutico, né? Flexibilizar o nosso pensamento diante de algo que não saiu como esperado. Frente a isso que não saiu como esperado, a gente tem como caminho a resolução de um problema, pensar em maneiras de resolver aquilo, e quando não existe maneiras de resolver, que aí não entra nem nessa questão da questão, mas em outros contextos, porque muitas vezes as pessoas querem resolver algo que não depende delas, que é outra pessoa que está fazendo e que você não tem controle. Aí lidar também com a aceitação, não numa maneira passiva, mas aceitando o que você consegue fazer diante daquilo. Eu acho que a gente trabalha muito, então, olhar para a autorresponsabilidade, para olhar para o que você é capaz de fazer diante daquilo, sem ficar preso àquilo que já foi ou como saiu de uma maneira não esperada, sabe? Eu tenho uma frase que eu li uma certa vez que dizia o seguinte: você tem que ser duro com o processo e amável com o resultado. Então, tipo assim, o processo eu tenho que estudar todos os dias, eu criar essa rotina. E aqui eu vou ser exigente comigo. Claro, eu não vou esperar que seja perfeito, mas eu vou tentar cumprir isso. Agora, o resultado, por exemplo, se eu errei uma questão, hoje eu aprendi isso. O seu objetivo, muitas vezes, não é nem passar em concurso. O seu objetivo é estudar hoje. Isso. O concurso, ele é consequência natural de você estudar hoje. Então, às vezes, a pessoa está olhando só para o resultado e aí qualquer variação que tenha, foi mal no simulado, por exemplo,
Eu fui mal em vários simulados. Eu fui mal em simulados na véspera da prova. E aí eu aprendi, isso aqui não está no meu controle. Eu fiz o melhor que eu podia. Como é que eu faço? E eu sempre falo, fazer a pergunta certa. Como é que eu faço, faltando um mês para a prova, como é que eu faço agora nesse um mês para fazer a melhor nota que eu puder no dia da prova? Eu vou tomar essas ações e aí no dia da prova você vai fazer o melhor que você pode e vai ser amável com o resultado. Eu vou aceitar aquele resultado porque eu cumpri o processo. Então, às vezes você tira um pouco do peso dessa obrigação de passar e se volta mais que, estou fazendo a minha parte. Esse é o meu objetivo. Perfeito. Ter cuidado também com maximizar as falhas e minimizar também o que... Porque às vezes eu errei uma questão... Total, e no geral você está bem. E eu tô ótima, acertando várias outras. Nossa, isso é muito real. Então, isso é muito comum também em processos como para estudar para uma prova, para um concurso. A gente coloca um valor muito grande no nosso erro. E a gente tem avançado em outras coisas que a gente não dá valor para aquilo, né? Não reconhece. Ô, Lara, e a parte do concurseiro ser muito solitário? Ele é bem solitário. Importante. E a ansiedade está ligada a isso também? Por ele ser tão solitário, se o torna mais ansioso, por estar sozinho, muitas vezes, né? A família às vezes não apoia, a pessoa que está do lado não apoia, ou mesmo por se sentir. Eu muitas vezes me sentia, porque eu falava assim, nossa, eu parei, né? Não fazia nada. Trancado nesse quarto. Em função Na época disso. que eu não estava trabalhando, foi pior, porque eu estava só estudando, ou seja, eu conversava com uma menina de 9 e um menino de 19. Era o que eu fazia, era a minha rotina. Eu converso de vez em quando com a Thalita. Mas eu não tinha outra, né? Porque eu ficava em casa estudando o tempo inteiro. E aí eu chegava, tinha hora pro ar, ele falava assim... E o ser humano é social, né? Totalmente. Então, quando você fica recluso, é tipo uma solitária que você escolheu estar ali, né? E eu também nunca fui adepta a grupo de estudo, porque aí você começa também a se perder ali e fica... naquela conversação só daquilo e não sai daquilo, né? Então, eu nunca fui. Então, eu acabava ficando... Eu falava assim, Arly, eu tô conversando só com criança, eu preciso conversar com adulto. Preciso mudar os ares. Né? E isso também leva à ansiedade? Perfeito, leva super. Porque eu acho que tem 2 pontos que você trouxe que são importantes da gente olhar. A questão das pessoas não apoiarem tanto esse processo e a rede de apoio se faz muito importante. Nossa. Eu acho que é uma das bases e um dos pilares para a nossa saúde mental. Como fator protetivo, é uma rede de apoio em qualquer contexto e na questão de concurso, com certeza também entra isso. E a questão de estar sozinho também nos deixa... o Matheus entrou num ponto importante. Somos seres sociais. Quando a gente está sozinho, diante dessa pressão, em meio a tantas provas, a gente fica ainda mais preso com os nossos pensamentos. E se a gente não consegue olhar para esses pensamentos, se a gente não tem recursos para isso, isso pode ser ainda pior para o nosso processo, né? Porque a gente vai alimentando, às vezes, pensamentos negativos, a gente vai pensando, ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, não aguento mais. Então, é importante, mesmo nesses processos que exige um estudo, né, intenso, que exige uma dedicação intensa, pensar em valorizar da maneira que dá, na realidade que dá, momentos com pessoas importantes. Eu acho que isso tem que ser inegociável, porque entra naquele ponto que a gente falou, de chegar num extremo de algo que também não é saudável, porque pode impactar na sua saúde mental e no seu processo de estudos, né? Então, quando a gente começa a equilibrar alguns papéis, e é óbvio que o equilíbrio, nesse caso, exige, às vezes, uma parte vai exigir mais que a outra, mas quando você alimenta o outro lado, assim, social, também contribui para o seu processo de estudos. Não é equilíbrio matemático do tipo, fiquei 3 horas estudando, vou ficar 3 horas... Não é 50-50. Não é 50. Mas é balancear e ter a noção de que é relevante, né? Relevante. Cuidar de relacionamento. Não é incomum, aliás, aconteceu com uma frequência muito alta que me assustou, por isso eu sempre falo isso para aluno terminar relacionamento durante o processo de estudo para concurso. Porque, enfim, para o parceiro é muito chato, porque ele, tipo assim... Ele só tem a privação, é a pessoa ausente. Ele namora ou é casado com alguém que está ausente. Então, ele tem a privação e, teoricamente, de um resultado que vai muito mais para o concurseiro do que para ele. Claro, dependendo se for casado, a família se beneficia, mas o assunto é só concurso, o concurseiro só fala de um assunto. Aliás, ele tem 2 assuntos. Ou ele está estudando, ou ele está reclamando que deveria estar estudando. Então, quando ele está na mesa, ele está lá no jantar, na família, está falando, nossa... Podia estar estudando, hoje eu tenho matemática. Tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo aqui, essa enrolação.
Se eu estivesse estudando agora, eu já estava na segunda matéria, sei lá. Então a gente fica... A ansiedade falando aí, né? Total, e você está projetando uma outra coisa. Então, é muito difícil lidar com essa situação durante esse período de estudo, e você precisa cuidar do relacionamento para que você não chegue lá no final aprovado e também sem ninguém do lado. Quando eu falo do lado, eu estou falando de família. É óbvio que você vai ter que tensionar. Não tem jeito. Não estou aqui falando. Eu vivi de concurso. Eu não estou falando um negócio que eu ouvi falar. Você fica mais solitário. Você vai ter que priorizar o concurso. Mas você precisa cuidar um pouco disso para que não fique um ser humano disfuncional, completamente recluso, e que depois você vai colher só os prejuízos disso daqui para frente, mesmo que aprovado. Perfeito. Às vezes a pessoa chega lá, mas impacta na saúde emocional dela, impacta nas relações, né? Então, precisa nutrir esses outros lados. E é só determinar um período, né? Isso. Às vezes a pessoa ia pra balada, não quer ir pra balada mais, óbvio, nesse contexto, vai tomar um cafezinho, vai... De dia. Às vezes muda o programa que você costumava fazer, mas adaptar para a sua realidade, mas não deixar de alimentar isso, eu acho. Então, atividade física, sono e relacionamento é meio que inegociável, assim. Sim. E senão você vai ficar aquela pessoa que, além de não ter um bronzeado, a pessoa vai ficando meio verde. Água de palmito, né? E ela vai ficando meio estranha, assim, com o olho, ela já não... E aí não conversa mais, e aí vai falar, só fala de concurso. Eu era assim, vai perdendo as como habilidades mesmo, né? Porque saía do trabalho e ia estudar, era só isso, não tinha outra coisa. Mas aí eu me dava, tipo, final de semana jogar um futebol. Eu quero pegar uma foto minha antes e depois para ver a cor como que tá. Agora que você trabalha na Brabo Concurso, é só vitória. Eu viro pro meu filho, eu falo, filho, ele tá com 4 meses. Né? Explica, né? Porque 4 meses. Viro pro meu filho e falo assim, acha que é um não menino entende. de 10 anos? Não, ele tem 4 meses. Eu falo, esse menino só teve vitória até agora. Ele nem empatar, ele empatou. Ele não passou nada do que eu passei. Esse é o imperador Aurélio. Aí, tá vendo? O moleque tem carrinho bom. Por isso que ele só ri. Babá, mas só ri. Só vitória. Nem empate ele não teve. Eu falo, não viveu ainda. É a Lorena agora na Brabo Concurso. Só vitória. Só vitória. Puxa aí a cor da Lorena agora e olha depois. Bronzeada. Merece uma montagem, Lorena. Não, dá pra fazer, hein, João? Depois vocês pegam uma foto dela. Morena, raiz desse tamanho do cabelo, talvez, sem pintar. Estudando foi, mais não ou menos. Não foi? Assim, olha como é que eu sei. Eu conheço meu eleitorado aqui dos concurseiros. Essa questão de TDAH. Eu até comentei o meu caso, por exemplo, que eu imaginei que eu tivesse. Quando você olha lá aquele questionário que tem, eu esqueci como chama. Não sei se é SARS. Enfim, não lembro o nome do questionário, que é um questionário meio para apontar se você tiver mais de 5 ou 6 variáveis. Eu até apliquei nos alunos esse questionário. Você tem uma probabilidade. Aí eu fui fazer os exames porque eu imaginei que eu tivesse. Minha esposa falou, não, é você todinho. Então, essa questão de balançar o pé, enfim, interromper os outros. Aqui no podcast o pessoal fica pistola comigo, que eu faço isso direto. É minha vida, vai ter que aprender a lidar. Eu já aceitei. Mas, assim, várias coisas acontecem comigo que eu já percebi que puxavam para esse lado. Mas, no fim das contas, não era TDAH. Era simplesmente um quadro de ansiedade que persiste até hoje, inclusive, mas que não era. E muita gente hoje está autodiagnosticando com TDAH. Todo mundo tem TDAH, não tem TDAH? O que você pode falar? O que você pega no consultório, enfim? Eu acho que isso é um ponto muito importante, Matheus, porque hoje a gente tem fácil acesso a muita informação e a gente vê muitos vídeos, né? Tantos sinais de TDAH. Por um lado, a gente ter acesso a muitas informações, as pessoas conseguem ter informação sobre saúde mental e isso tem impactado de uma maneira positiva. Mas, por outro lado, as pessoas têm se autodiagnosticado, que é o que você falou. E entra num campo muito delicado isso, porque o diagnóstico ele é feito por um profissional qualificado e um diagnóstico envolve um contexto multifatorial. O que seria isso? A combinação de fatores biológicos, genéticos, ambientais, sociais, história de vida. A gente aprendeu isso em PCD lá. Ela está falando. A gente aprendeu para estudar para o concurso. PCD eu não tinha. Na minha época não tinha PCD. Lógico que tinha. Você não estudou? PCD não. Ah, tá. E é Mas isso. Todo o contexto de saúde mental engloba... É multifatorial. Então, a gente não pode simplesmente por um fator ou algumas características que a gente tem, falar, eu tenho esse quadro, né? Então, é muito delicado isso, assim, porque ainda mais o que a gente foi falando hoje nesse encontro,
o quanto a nossa sociedade está hiperestimulada. O quanto é fácil a gente confundir características de querer se diagnosticar com, às vezes, ser uma ansiedade, ou às vezes ter esse hiperestímulo. Então, é sempre importante olhar para isso de uma maneira muito individual, muito com algum profissional acompanhando, porque senão entra num campo de todo mundo querer se autodiagnosticar e não é assim, né, que funciona. Não é, e a pessoa às vezes vai tomar remédio e tal. Então eu vou falar por mim, no meu caso, o teste que eu fiz para identificar se eu tinha TDAH ou não, foi um teste bem longo. Inclusive eu me achava ridículo fazendo os testezinhos lá, que eram umas coisas de montar. Ela pedia para eu desenhar, eu falei, não, e eu desenho horroroso, né? E eu falei, vou ser reprovado nesse desenho. Ela vai me diagnosticar. E ela era arbrinha, assim, aquelas de criança, sabe? E, enfim. Só que aí chegou no final, tinham vários testes de memória também e tal. Ela falou, não, você tem um quadro de ansiedade e tal. E teve, acho que na memória de curto prazo, em mais um que meu resultado deu abaixo da média. No resto, tudo dentro da média e tal. Então, de fato, eu não tinha. Eu achei real que eu tinha. Real, assim, eu tinha convicção. E aqui eu li, eu tenho um manual de transtornos, transtornos mentais, né? O DSM-5, eu tenho um manual, eu li, eu falei, cara, isso aqui sou eu, não tem como. Enfim, não tinha. E até ela levou muito em consideração o meu histórico. Porque o fato de eu ter passado em 6 concursos públicos, ele quase que contraria o que normalmente acontece com quem tem TDAH, porque a pessoa normalmente não tem essa mesma motivação para ficar todo o tempo ali. Então, fica um alerta para a pessoa não se autodiagnosticar. Procurar um profissional, se perceber alguns sinais, algo que tem impactado, né, de maneira prejudicial na vida da pessoa. É sempre importante procurar um profissional. E partir sempre para o que for mais seguro fazer. Por exemplo, ainda que você não tenha total convicção do que diminui o ritmo, busca atividades mais recreativas, faz o yoga, faz a meditação, ou sei lá, o pilates, ou seja, academia, cada um vai se encontrar em uma atividade, mas busca esse outro lado para ver se isso não reequilibra, porque às vezes também volta, né? Você consegue perceber que não, eu só estava num quadro mais, né, de muita exigência, né? De muitos estímulos mesmo, né? E você tem, por exemplo, nesse caso a pessoa tem que fazer o teste de TDAH mesmo, né? Ela tem que fazer um processo de avaliação psicológica mesmo, que aí entram diversos testes junto com a entrevista, junto com a história de vida, e a combinação desses fatores leva à devolutiva, se tem ou não o quadro. E olha que louco, em alguns momentos eu me sinto mais produtivo e mais no controle, em outros momentos nem tanto, mas são só variações, não é um quadro persistente disso. Então acho que também fica um alerta aí. Isso também conta muito. Persistente, né? E não um negócio esporádico. Às vezes a pessoa está, sei lá, final do ano agora, a gente está no final do ano. Aí a pessoa trabalha num negócio que tem sazonalidade, que vende muito mais no final do ano. Obviamente está num quadro mais de estresse, enfim. Ou na época que está estudando, véspera de prova, no meu esquema lá na véspera de prova. E eu vejo a galera muito abusando de drogas, né? De Ritalina, Concerta e outros lá que tem aquela questão de ajuste de dopamina lá. Mas depois você tira isso aí, a pessoa fica horroroso, né? É tipo anabolizante, né? O corpo e muita gente toma, às vezes, sem prescrição, né? Então é muito importante. Você como compra? Essa é a minha dúvida, sempre foi como compra, porque é um remédio que não vende, né? Mas enfim, outros assuntos. Eu acho que dos assuntos que eu tinha separado aqui era só. Tem alguma coisa que você queira falar para ajudar os concurseiros aí? Algum assunto que, enfim, quando você estava gravando as aulas, você acha que tem relação com essa galera que pode ajudar? Enfim. Eu acho que é muito isso que a gente foi falando hoje, né? A importância da gente conseguir reconhecer as nossas emoções em todos os processos da nossa vida. E eu acho que um processo de concurso, isso fica ainda mais intensificado, porque é um processo que exige, é um processo que não é simples, é um processo que é a longo prazo. Então, quanto mais a gente tem consciência da gente mesmo, melhor, diminui um pouco a carga desse processo, porque a gente vai se reconhecendo nele. Eu acho que quando a gente consegue se reconhecer, entender o que a gente está vivendo, consegue lidar com as situações de uma maneira diferente, né? E é justamente isso que a psicoterapia traz, ampliar as possibilidades de olhar, porque muitas vezes a gente está focado tanto em um olhar, viveu sempre olhando de uma maneira, que a gente não consegue ver perspectiva em alguma coisa, né? E um processo de concurso exige muito
um olhar, exige perspectivas, exige persistência, exige reconhecer as falhas e buscar outras alternativas. Então, eu acho que é importante ter esse olhar para a saúde mental e para esse equilíbrio que a gente foi falando, né? Trazer outros pilares da vida, cuidar da saúde física, cuidar do sono, cuidar de tudo isso, contribui também para o próprio processo. Porque quando a gente está muito imerso nisso, a gente fala, só posso estudar, só consigo fazer isso. Mas isso também contribui para o processo de estudos e isso também contribui para esse momento que é tão importante na vida da pessoa. Né? Lembrei de um outro ponto que é bastante relevante também. E esse aí dá um corte daí depois. Não, é aquela questão de eu só vou ser feliz quando eu passar. Isso é muito importante. Muita gente que entra nesse projeto, ele posterga a felicidade, quase que ele não pode ser feliz agora, porque a felicidade mesmo vai vir quando eu tiver com cargo público. O que você pode orientar essa pessoa que está nesse quadro de, né, não posso nem ser feliz agora? Não que você estudar para concurso público é a coisa mais feliz do mundo, mas às vezes você tem alguns momentos, mas meio que você se priva e fica postergando que lá quando eu for aprovado. E aí o que acontece? A pessoa passa, toma posse e fala, não foi chegou. Tudo isso, eu quero mais outra coisa. Quero chegar quebra em de mais. expectativa. Isso, porque a gente vive disso, eu acho, de expectativas. E quando a gente está muito preso a expectativas, sempre tem algo que vai te frustrar. É igual quando a gente compra uma coisa nova, por exemplo. No começo você tá super empolgado com aquilo que você comprou. Você cuida, né? Igual o celular. Eu ficava passando um paninho na primeira semana, cuidando do meu celular. Depois você fala assim, é meu celular. Tipo, você vai se habituando. E eu acho que isso acontece com questões da nossa vida também. A gente precisa saber... por isso que é importante a gente olhar para o processo, igual a gente foi falando. Saber reconhecer coisas importantes em cada passo que a gente dá na nossa vida. A gente precisa aprender a amar o processo. Isso. E amar o agora. Porque e aproveitar isso, também tudo que a agora. gente tem, né? Tudo que a gente consegue conquistar, tudo que a gente consegue tá ligado aos nossos valores, tudo que a gente consegue ter de qualidade de vida, tudo isso é uma conquista. Porque quando a gente vai buscando conquistas, que querendo ou não, uma posse é algo externo a nós. Eu acho que tudo que é externo a nós não vai suprir o que a gente busca, porque o que a gente busca realmente está internamente. A nossa perspectiva e como a gente vive as situações e as coisas que a gente vive mesmo, né? Isso é um negócio muito louco, porque a gente sempre... Eu já passei num cargo pensando no outro, que pensando no outro. Então, essa vira uma necessidade, né, de cada vez mais. E você parece que você nunca se sente totalmente feliz. Nunca é o suficiente, Embora né? eu posso falar por mim. Eu fui muito feliz no serviço público. Então, porque eu não tinha essa expectativa do mundo perfeito que algumas pessoas têm. O serviço público, assim como outras profissões e outras coisas, tem o lado bom e tem um lado ruim. E aí vai de cada um, né? E eu não saí porque eu não gostava, né? Foi completamente diferente. Então, eu acho que o que eu vejo muito é a pessoa meio que desperdiçar, entre aspas. E assim... A busca vazia só é louco, porque os dois lados são extremos, né? Quando você só está aproveitando a vida, no sentido de que eu só busco coisa que me dá prazer, eu só como o que eu quero, eu só faço a atividade que eu quero, é vazio. Isso. Eu tenho alguns amigos herdeiros, assim, que vivem nessa pegada. E é vazio. E você sente no olhar da pessoa que ela não está realizando nada e que ela está sentindo. O outro extremo, que eu só vivo correndo atrás do próximo objetivo, ele também não vai porque sempre vai ter algo, é um saco sem fundo, é sempre o próximo objetivo, né? Não tem fim. Então você precisa achar um equilíbrio entre as duas coisas, de um modo que você, pelo menos comigo, funciona muito bem. Se eu não estiver produzindo nada, se eu estiver só aproveitando, hoje eu tenho a possibilidade de aproveitar mais, mas se eu estiver só aproveitando, eu não me sinto bem. Parece que não é legal, não estou fazendo. O ser humano é funcional, ele precisa de função também. E funções que te levam a coisas valorosas, né? Que te estimulem a evolução, a mais. Perfeito, é isso. E por outro lado, o extremo também de só trabalhar. Então, é achar esse equilíbrio. Você tem que não só buscar atividades prazerosas e não só buscar atividades desafiadoras e trabalho e tal, porque, enfim. E eu vejo muita gente desequilibrada na internet cagando regra. Eu olho pro cara e falo, putz, a vida dele está extremamente desregulada. Tipo, eu dei o exemplo do Jô Soares. E eu adorava o Jô, adorava o programa do Jô. Mas, pô, o Jô não é exemplo em várias áreas. E às vezes você tá olhando pro cara e falando, ele dorme 4 horas. Então, assim, tá errado ali.
Ele tinha que achar esse ponto de equilíbrio, tá muito over, e muita gente vai sempre no próximo, não sei o quê, próximo cargo, próximo carro, próxima casa, e aí nunca vai realizar, né? Vai sempre ter uma necessidade que nunca vai ser satisfeita. Né? Então fica essa dica aí pra galera. Você pode estudar, pode sofrer, faz parte do processo, mas também tem que viver, né? A vida tá rolando, né? Tem gente que fala, eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não vou não sei o quê. É muito sério isso, por isso que eu acho que é um assunto... O tempo não volta também, que a gente Exato, passou, né? Muito bom, Lara, gostei muito do papo. Espero que você possa vir outras vezes aqui. A gente vai trazer outros temas. A Lorena pediu um tema para ela de obesidade. Eu pedi. Ela quer falar sobre obesidade. Eu acho que você tem uma formação também nessa área, né? Sim, eu estou me especializando nessa área. Aqui na empresa a gente vai começar a cuidar disso também. Então a gente vai trazer. Nossa, gente, quem vê pensa também não é assim. É só para eu tentar controlar, não comer o marshmallow. Saber mais informações. Né? É uma prima minha que ela começa a comer e ela não para nunca mais. Ela come com a boca boa. Isso aí. Mas aí você fala do outro lado também. Que ela faz atividade física 8 vezes por semana. É sua amiga? A minha amiga. Entendi. É tipo para abaixar a culpa, né? Exatamente, tipo, ela faz isso. É recompensa. É recompensa. Vou lá, entendeu? Muito bom. Falaremos disso em breve, então. Sim. E muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa a minha Babalu falar, senão fica triste. Não, agradecer também. Tá sendo muito... O pessoal tá gostando muito do curso lá na Escola de Hábitos. Né? A gente tem tido uns feedbacks muito positivos, está ajudando bastante as pessoas. Então, agradecer aí pela sua disponibilidade de vir aqui e falar. Acho que vai ajudar muito o concurseiro com todas as informações que a gente passou aqui. E lembrar, né? Até, eu não lembro como é que chama, quando a gente vai fazer um exame do coração. Que fica eletrocardiograma. Assim. Exato, mas é lembrar disso, né? A gente está lá vendo o filme. Quando tá assim, é porque você tá vivo. Ficou assim, é porque você morreu. Então, a vida é sobre isso. Vai ser assim. Não vai ser assim. Não nunca. É linear. Né? Não vai ser linear nunca. Então, é lembrar disso toda vez e saber que cada dia vai ser diferente. E a gente vai ter os desafios. E é isso que vai mover a gente a conquistar os nossos objetivos. Então, te agradecer por tudo. Eu que agradeço vocês. Eu acho muito importante ter esse espaço para olhar para a saúde mental e vocês promovem isso de uma maneira muito positiva, porque é importante a gente olhar para o ser humano de maneira integral e vocês promovem muito isso. E isso é muito importante para todos terem conhecimento da importância da saúde mental em todas as áreas da nossa vida. Então, muito obrigada. Legal. A gente vai mandar depois para os alunos. Me lembrem aí de mandar depois para os alunos. Eu acho que esse assunto é relevante. Porque, enfim, é o que você falou, é promover o bem-estar emocional também, e eu acho que isso aqui pode ajudar bastante. Sim. Então é isso, turma. Chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Eu não sei mais o episódio, não, né? Porque agora grava... Nossa, hora. Temos agora mais de um apresentador. Tem mais de um apresentador, já virou uma complexo, confusão, esquece. Mas não deixa de curtir. O episódio, algum número aí, você vai aqui, você curte, você comenta aqui. Me conta se você conhece a Babalu. A Lara parece quem? A gente tem, todo mundo aqui tem um personagem. Eu sou o Rodrigo Santoro, ela é a Babalu. Quem será que eu sou? Alguém deve falar que você parece alguém. Vai, fala aí quem que eles falam. Dizem que me parece. Não tinha um quadro? Tinha. Todo Dizem mundo que fala, nossa, você parece minha prima. Isso eu já ouvi de umas 50 normal, pessoas. Uma pessoa normal. Não lembro então assim, Lara, alguém de bate-pronto. Mas se eu lembrar, eu deixo no comentário lá. Deixa os comentários com quem ela parece aí. Isso. Manda aí, gente. Manda aí. Então, parabéns, você chegou até o final. Curte, comenta, manda pro coleguinha concurseiro que tá solitário, sozinho, chorando lá agora. Talvez vai ajudar. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.